Marcos 10, 22. Marcos ou Mateus? Ô, Mateus, olha, tá vendo? Ô, Jeová. Mateus 10, 22. Gente, essas coisas fácil estar aqui em cima, né? Principalmente. Mateus 10, 22. Eu vou ler do 22 ao 42. Amém? Amém. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vós perseguires nessa cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta os discípulos ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. É o 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, em oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em treva, dizei-o em luz, e o que escutam ao ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais, os que matam o corpo não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno alma e corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está no céu. Não cuideis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque em dissensão o homem contra seu pai, filho contra sua mãe, e nora contra seu sogro. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. 38. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida e perdê-la, quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem vós receber a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem receber um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderás o seu galardão. Glória a Deus, aleluia. Aqui é Jesus, em Mateus, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Jesus está ensinando os seus discípulos, explicando para os seus discípulos que quando for levar a palavra do Senhor, não pense que vão ser bem recebidos, às vezes sim, às vezes não. Porque muitos não vão aceitar a palavra do Senhor e vão nos rejeitar, vão nos odiar por isso, pela palavra do Senhor.
mas que é para nós não negar o Senhor, continuar buscando e continuar levando a palavra dele onde quer que esteja. Onde quer que nós for, que nós possamos falar do amor de Deus, da palavra do Senhor. Que está aqui no 22, né? Que diz, odiada a todos serei por causa do meu nome. Está dizendo para os discípulos, vocês vão pregar a minha palavra, mas não vai ser fácil. Pensa que vai ser fácil? Não vai ser. Mas que a gente possa olhar lá para o alto e continuar falando o nome do Senhor. Que é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá a estratégia, é Ele que nos dá o que precisamos para seguir em frente. Para nós não olhar para a direita nem para a esquerda. Porque dizem, né? Porque muitos vão nos julgar, muitos vão falar, vão nos crucificar, vamos dizer assim. Mas que nós possamos seguir em frente. Que nós possamos olhar que Jesus foi que nos deu a vida. Foi Ele que veio para nos dar a vida. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Que nós possamos sempre lembrar disso quando nós for levar a palavra do Senhor, onde quer que seja. Amém, irmãos? É que nem o evangelista Marcos falou, do livramento que Deus deu para ele. Se ele não tivesse alicerçado na palavra do Senhor, Deus teria, talvez não, talvez ele teria ido preso, como ele acabou de falar. Mas Deus viu que ele está alicerçado, que ele está pregando, que ele está fazendo a vontade. O que Deus colocou na vida para ele fazer, ele está fazendo. Então que a gente possa fazer e fazer com amor. Né? E assim que Jesus está ensinando para os discípulos. Não vai ser fácil, porque não foi fácil para ele, que os discípulos também não vai ser fácil. Não seria fácil. E não é fácil para nós também não vai ser fácil para nós. Mas que a gente não desista. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que seguir a Jesus ao caminho dele. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? No 23, aqui também fala, né? Quando, pois, fosse perseguir nesta cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então aqui Jesus está falando para os discípulos, quando vocês forem pregar em alguma cidade e lá as pessoas começarem a julgar, a falar, a perseguir, vão para outras, vão para outro lugar, mas não deixe de pregar a minha palavra. Porque enquanto a gente estiver, eles estiverem lá, foi no passado, e aí serve para nós hoje. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que levar a palavra do Senhor, porque perseguição, nós vamos, como eu acabei de falar, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser odiados. Às vezes as pessoas começam vamos dizer assim, a tirar um barato da nossa cara, porque como já tiraram da minha, mas glória a Deus, aleluia, eu glorifico o nome do Senhor por ter me tirado da onde Ele me tirou, e eu estou aqui hoje, não falo que nem Jeremias, né? Não, foi Jeremias? Não sei falar, mas estou tentando. E vamos lá, porque vamos ver que o Espírito Santo vai conduzindo. Amém? E no 24 diz, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. O servo mais do que o seu senhor. Aqui está dizendo que para Deus, foi o que veio no meu coração essa palavra, para Deus não tem patrão nem empregado. Para Deus nós somos todos iguais. Não tem maior e nem menor. Somos todos iguais, né, para o reino de Deus. Então que nós possamos, porque tem gente que, porque tem uma voz, canta tanto, quer ser mais do que ele. E para Deus não. Ele é igual a nós. Então que nós possamos sempre carregar isso, que para Deus não tem maior nem menor, são todos iguais.
E no 25 diz: basta o seu discípulo ser como seu mestre, eu servo como seu senhor. Ser chamado Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ele quer dizer que aqui ele foi chamado Beelzebul, né? E nós, como nós vamos ser chamados pelo povo? Então, porque nós possamos, ele foi chamado, mas ele não parou, ele conseguiu, ele veio fazer, ele veio cumprir ele veio cumprir aqui na terra o que o Pai mandou, e que nós possamos fazer o mesmo, cumprir aqui na terra o que o Senhor determinou para cada um de nós. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um plano, uma promessa, então que nós possamos fazer o que Deus determinou para a nossa vida. Então, que nós possamos estar sempre na fiação em Jesus, sem olhar para os apontes, sem olhar para o julgamento, que nós possamos dar o nosso melhor para o Senhor. Que nós não possamos também julgar os nossos irmãos, aqueles que ficam fracos, que nós possamos orar por eles e tentar levantar eles em oração, né? Porque a gente não é nada aqui, nós não somos nada, nós estamos aqui de passagem, não somos melhor que ninguém. Então que possamos sempre estar ajudando um aos outros em oração, com uma palavra. Então que possamos dar o nosso melhor aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Aqui no 26 diz: portanto não os temais, porque nada é encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de se saber. Aqui Jesus fala do discípulo: não temas, vai, não tenha medo, porque tudo não passa despercebido ao olhar do Senhor. O Pai está vendo tudo, o Pai está vendo o certo ou o errado. Então ele está falando, o Pai está falando, portanto não tem mais, para a gente não temer, que Deus está vendo tudo, Deus está sábio, porque foi Ele que nos formou dentro do ventre da nossa mãe. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe tudo. Então, para nós não ter mais qualquer dúvida, qualquer medo, vamos orar e entregar ao Senhor, que Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. A gente que não sabe nada, mas Ele sabe tudo. E a gente entregando na mão dele, pode descansar, que na hora certa Deus vai agir. Amém? O 27 diz: o que vos digo em trevas, dizei em luz. O que escutais ao ouvido, pregai sobre o telhado. Ele quer dizer, assim, no meu entendimento, o que ele quis dizer para os discípulos: o que você pregar na igreja, prega lá no monte, prega lá na cidade, prega lá embaixo, prega lá em cima, onde você for, você prega, mas prega o Evangelho, prega a palavra do Senhor, prega que Ele é a salvação, prega que Ele é o que cura, que salva, que liberta. Onde nós formos, embaixo, em cima, onde for, na rua, onde for, que nós não deixamos de pregar a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Eu agradeço muito a Deus. O diabo, minha garganta está seca. Aleluia. Aleluia, Deus. És digno, Senhor. Aleluia. Eu glorifico a Deus, porque eu jamais imaginei estar aqui, Senhor. Nossa, só Deus sabe o quanto eu tenho clamado a Ele, como eu tenho falado com Ele. Senhor da glória. Mas não é tudo para a honra e glória do Senhor. O que Ele mandar, que nem Ele está mandando assim, vai e prega, vai e faz a vontade. Faz o que Deus colocar no seu coração, que Deus mandar. E o resto Ele responsabiliza. Né? Aqui no 28, não tem mais. O que mata o corpo não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer
do inferno a alma e corpo. O que eu também entendi aqui, eu marquei tudo aqui no caderno, mas nem até agora mais ou menos. Aqui está dizendo, não tem mais o que mata o corpo, não pode matar a alma. O que eu entendi também aqui é assim, se um homem faz algum mal para você, te fere, está matando seu corpo, mas na alma ele não toca. Ele não tem esse poder para isso. Porque a gente tem que temer a Deus, não o homem. Porque o homem pode tocar no nosso corpo, mas na nossa alma ele não toca. Antes a gente tem que temer a Deus, sabe por quê? Porque Ele é o dono da vida. Ele tem o poder sobre a alma, sobre o corpo, sobre o espírito. Então Ele pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então o homem a gente não precisa ter medo. Porque os discípulos sofrem, passam perseguições, muitos morreram, os irmãos sabem do jeito, mas jamais eles negaram Jesus. Porque eles tocaram no corpo, mas na alma eles não tocam. E porque eles sabem que para onde nós for, é vida eterna, é bênção. É a terra que mana leite e mel, é com Jesus. Então, a gente não tem que temer o homem. Amém, irmãos? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aqui diz, não se vende 2 passarinhos, 29, por um centil, e nenhum deles cairá em terra, sem a vontade do Pai. Se Deus cuidou e cuida dos passarinhos que voam, porque Deus fez a árvore frutífera para alimentar os pássaros, né? Porque os pássaros não trabalham, né? Eles voam. A gente trabalha para ganhar o nosso pão de dia, os passarinhos não. Se ele cuidou de fazer isso pelos passarinhos, pelas aves, você imagina por nós como ele não cuida, né? Que ele cuida de nós não somos merecedores, mas mesmo assim ele nos ama, ele cuida da gente com o maior carinho, maior cuidado. Basta a gente estar sempre fazendo a sua vontade, buscando a Deus, fazendo o que Ele coloca no nosso coração, o que Ele põe nas nossas vidas para fazer. Que Ele cuida, do resto Ele cuida. Que a gente busca Ele, faça a vontade dEle, que do resto Ele cuida. Amém? Aleluia! Deixa eu ver, o 29, o 30. E até mesmo o cabelo da vossa cabeça aí até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Ele fala, Deus sabe quantos cabelos a gente tem. O pastor já falou uma vez aqui. Ele sabe de tudo, ele conhece. A gente não sabe quantos cabelos a gente tem, Deus sabe. Então, para a gente não se preocupar, porque Ele sabe de tudo, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita, Ele sabe do que você está passando, Ele sabe a hora certa de te dar, porque nem a pastora falou, tem hora para todas as coisas, determinada por Deus. Na hora certa Ele vai entrar na minha, na sua, na nossa causa. Na hora certa, primeiro Ele vai nos tratar, para depois Ele dar a bênção. Primeiro Ele vai cuidar, vai nos lapidar para depois entregar na nossa mão a minha e a sua bênção. Basta a gente esperar com paciência no Senhor, né? Porque Ele diz para esperar com paciência no Senhor. Porque na hora certa Ele vai dar o que a gente realmente precisa. O que a gente precisa, não o que a gente quer. Porque o que a gente quer é uma coisa, Deus... que a gente precisa é outra coisa. Então Deus vai, primeiro cuidar, tratar, e na hora certa Ele vai entrar com providência na sua causa, na minha causa, na nossa causa. Aleluia. Não tem mais o 31. Pois mais valem vós do que muitos passarinhos. Aqui ele fala, né? A gente vale mais do que os passarinhos, porque os passarinhos, que eu falei,
Ele cuida. Imagina nós. Então que a gente não se preocupa, porque Ele está cuidando de cada um de nós. No 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Aqui diz que onde nós for, nós temos que falar do nome dele, nós temos que exaltar o nome dele, levar o nome dele aonde nós for. Porque se nós confessar ele vai lá, ele confessa nós para Deus. Então, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Então, irmãos, a gente não tem que se preocupar, a gente só tem que fazer, como eu já falei, o que Deus colocar nas nossas mãos, e fazer com amor. Porque Deus conhece o nosso coração, né? Deus conhece até onde nós podemos chegar. Podemos fazer tudo o que Ele colocar nas nossas mãos e fazer com amor que é para Ele, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, né? No 33 fala: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Aqui diz que Ele fala: se vocês me negar, eu negarei diante do meu Pai. Então, nós possamos, como eu falei, nós possamos estar sempre falando o nome do Senhor, mesmo que não queiram ouvir, porque tem pessoas que não querem nem ouvir falar o nome do Senhor. Mas mesmo assim a gente tem que ser insistente. E às vezes a gente fala o nome do Senhor, a gente fala da palavra, a gente planta. Porque que nem aconteceu comigo. Eu não queria saber, mas aí foi plantando, a sementinha foi regando. Chegou uma hora que ela cresceu, entendeu? Aí é assim, a gente tem que fazer isso. Porque muita gente por aí, muita gente não conhece e muitas conhecem e não querem saber. Muita gente já desiste porque que nem eu posso falar, que nem eu acho que o Marcos falou, que o povo aí do mundo prospera, mas, né, qualquer coisa está prosperando. A gente parece que, né, é luta em cima de luta. É luta. A gente fala, meu Deus, muitos acham que seria fácil. Mas é melhor a gente passar a luta aqui e ter o nosso lugar garantido lá no céu, do que ter tudo aqui e não ir para lá. Então, né, que possamos viver e pregar a palavra do Senhor. Viver. Mas aqui no 34, não cuideis de que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas a espada. Ele está falando aqui que não veio trazer a paz, veio trazer a espada. Aqui no 34, deixa eu ver aqui, eu escrevi aqui, vou ler aqui, porque aqui no 34 ele diz que veio trazer a espada, mas a espada simboliza a divisão, que é a verdade do Evangelho, que causa muita violência física. Jesus advertiu que a fé nele poderia causar inimizade na própria família, às vezes tem, por causa do nome do Senhor. Porque muitos que não são convertidos fica com raiva da gente, porque a gente está na igreja, a gente está sempre fazendo a vontade do Senhor, porque já chegaram a falar para mim que era para me pegar, daqui a pouco eu estava dormindo na igreja, porque aconteceu, eu nunca tinha tempo para a família, não a minha casa, mas a família, né? Então é assim, essa espada que Jesus fala, que é a palavra dele, que poderia causar na própria família, e causa, viu, irmão? Causa. Porque não é fácil, não, porque tem família que não quer saber da palavra do Senhor,
que você, quando você se converte, aceita Jesus e está firme no caminho, aí eles falam que agora a crentinha, acredita que quer saber da igreja, vai dormir na igreja, daqui a pouco tá levando a cama, tá indo para a igreja, né, pastor? E assim, mas a gente, eu não ligo não, deixa eu falar. O importante é eu estar na casa do Pai, fazendo a vontade dele e deixar eles falar mas na hora certa o Senhor também vai agir na vida deles, que eu creio, que eu oro para isso. Que um dia eu vou ver eles tudo glorificando o Senhor. Como já vi um irmão que tirava um barato dos crentes, como diz o mundo aí, tirava o barato dos crentes, ria dos crentes. Hoje é crente. Então é assim. Deus vai, na hora certa, Deus vai catando, um por um. E aí eu glorifico o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Agora, porque eu vim por indisseção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E é assim, o cumprimento do 34. Porque no 35 diz: Jesus explica que não veio trazer paz superficial, ele veio trazer uma espada que supera os que seguem do que os que rejeitam. Às vezes, eu acabei de falar, a própria família rejeita, sabe? E Deus veio trazer a paz, o evangelho, veio trazer a palavra, veio trazer a salvação. Mas tem muitos que não querem saber, né? Tem muitos que acham que o mundo está ótimo para eles, que tem tudo a hora que quer, mas eles esquecem que lá em cima vai ser bem melhor do que esse mundo que nós estamos vivendo hoje. É que nem eu vi não sei se vocês viram no Instagram, parece, um pastor que foi falar de uma facção e depois de uns dias morreu. Você viu falar? Então, lá na Bahia, falar do nome, falou que Jesus era maior que tudo, maior que essa facção. 3 dias depois eles acharam. Então é assim, os discípulos que pregam a palavra do Senhor não pensam que vai ser fácil, que vai ser fácil não, porque muita gente não conhece, né? Então, se for falar que Deus, Jesus é maior do que qualquer coisa, para eles aí aconteceu isso, aí o homem foi assassinado por essa coisa. Pegar o nome do Senhor não é fácil, mas tem suas compensações. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deixa eu ver aqui o 36. E assim o inimigo do homem serão seus familiares. Então, 36. O inimigo do homem serão seus familiares. Que às vezes a família são. Que nem eu acabei de falar, assim, não quer saber de Jesus, não quer saber, e acaba se separando da gente, né? Não quer saber muito de contato com os crentes, e assim mas a gente nunca pode deixar isso abater, isso de deixar a gente buscar a face do Senhor e fazer a vontade dele. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido é tu. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem não segue a Jesus, quem não toma sua cruz, quem não larga as suas práticas, quem não larga o que vivia antes e segue a Jesus, não é digno de Jesus. Nós temos que seguir Jesus em espírito e em verdade, corpo e alma e coração. A gente tem que seguir Ele. Menos deixar as práticas, deixar o que não é da nossa vontade, da vontade do Senhor, que não seja, que Ele não se agrada de certas coisas que a gente praticava antes, que a gente larga tudo por amor a Ele.
Ele diz na palavra dele que se não deixar, não tomar a nossa cruz, e não é digno dele. Então que possamos tomar a nossa cruz e seguir a ele, porque só ele vai nos salvar de todo esse caos que anda nesse mundo aqui, Jesus. Quem achar a sua vida e perdê-la, quem perder a sua vida por amor de mim, achar. Aqui está falando, aqui é Jesus, aqui quer dizer para os discípulos, para deixar, né? Que nem eu acabei de falar. Porque para deixar, jamais negar a Jesus, jamais negar a fé em Jesus, jamais deixar de segui-lo, de fazer a sua vontade, porque a vontade dele a gente tem que seguir e ser a primeira coisa, entrar dentro do nosso coração, a gente fazer com amor, com carinho e com dedicação, porque Deus é o nosso Pai Celestial. Deus é tudo para nós. Então que possamos fazer o melhor, que nós possamos dar o nosso melhor, porque perfeito nós não vamos ser mesmo, pecador somos, mas que possamos dar o nosso melhor e buscar a Deus, porque é Ele que vai nos levar lá para a glória um dia, que eu creio em nome de Jesus. O 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. A gente que recebe a Cristo como nosso único Salvador, recebe o Pai, recebe a Deus. Aleluia. O nosso Pai Celestial. E quem negar, aqui no 41, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. Aqui o Jesus está falando. Quem recebe profeta, no 41. No 41. Quem recebe não apenas dar água, mas aceitar a palavra do Senhor e ser fiel a Jesus, por causa de quem eles significa receber o próprio Jesus. Aqui diz no 41, quem recebe o profeta, no qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui no 42, qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá seu galardão. Glória a Deus, aleluia. Aqui diz, se a gente servir o próximo com um copo de água, com uma palavra, a gente está servindo a Jesus. É a mesma coisa que está servindo a Jesus. Então, que nós possamos ser que nem Jesus. Ajudar e servir o próximo. Jesus veio para os humildes, para os pobres, para os pecadores. Que nós possamos ser o imitador de Jesus, servir o próximo. Nós possamos ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam de um copo de água, que Jesus fala, aquele que der um copo de água está dando para Jesus. Está dando, ajudar seus pequeninos, está ajudando a Jesus. Então que nós possamos ajudar
aqueles que estão mais necessitando. Às vezes não é nem água, um abraço, uma palavra. Então, para a gente poder chegar pertinho de Jesus, ser imitador de Jesus, nós precisamos ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam, aqueles que têm sede, mas sede da palavra, sede de conhecer a Jesus. Tem muitos que não querem, mas tem muitos que querem e não tem como chegar. Que a gente, como discípulos, nós somos discípulos de Jesus, como discípulo a gente tem que fazer esse papel hoje, né? Porque aquele tempo era os 12 discípulos, hoje somos nós, a igreja. Nós possamos fazer o melhor e falar, olha, eu estou fazendo em nome de Jesus, porque Ele que nos fortalece, que nos capacita, que transforma o nosso coração, transformou o nosso coração e transforma cada dia. Porque do jeito que está esse mundo cheio de rebeldia, cheio de maldade, cheio de coisa que você não pode olhar para a direita, para o lado que já querem atacar, já querem fazer a maldade. Porque hoje você tem que andar orando o tempo todo em pensamento. Porque aí fora as coisas tá difícil, está muito difícil. É dentro de ônibus, atacando o povo dentro de ônibus, dentro de salão de cabeleireiro, atacando todo. Então a gente tem que olhar para o alto e se entregar mesmo a Jesus e orar o tempo todo, que nem o Marcos falou, a gente tem que estar em oração o tempo todo, porque se a gente não estiver em oração, é difícil. É difícil, porque tá difícil aí fora. O mundo aqui tá difícil. Porque a gente tem medo até de sair na rua. A gente já tem que sair com a espada. A espada, porque o negócio é muito complicado no dia de hoje. E não foi fácil para os discípulos lá atrás também não. Porque eu creio que lá, acho que foi muito pior também para eles, que pela situação da época. Mas eles não negaram Jesus de jeito nenhum, foram até o fim. Foram até o fim e fizeram o que o Senhor, o Jesus, ensinou para eles, determinou para eles fazerem. Porque cumpriram, morreram por Jesus, mas, como diz, morrer com Jesus é lucro. Morrer com Jesus é bom, porque você sabe para onde vai. Porque sem Ele é difícil. Está muito difícil, o mundo aí não está fácil. Então, que possamos, irmãos, aprender a cada dia, eu principalmente, eu aqui, aprender a ler mais essa espada aqui, ó, estudar mais, buscar mais e fazer. Eu lendo esses capítulos aqui, eu aprendi uma coisa que fala que por qualquer coisinha você fala, eu não vou para a casa do Senhor hoje. Por isso. Eu já fiz isso. Eu não vou mentir. Mas lendo isso aqui e vendo o que os discípulos passou, eu faço nem um pouquinho assim. Do jeito que eles foram, que eles morreram. Então eu aprendi muito. E eu falei, meu Deus, eu preciso mais aprofundar na sua palavra. Porque eu preciso aprender mais e mais. Porque é bom demais você ler e Deus falar com você. Porque quando eu fui pregar, quando o pastor falou, eu falei, ainda falei com o Marcos está pronto para me substituir? Aí eu falei com o pastor, se o Marcos não for, vou mandar o pastor, pedir para o pastor. Aí eu tive um sonho. Eu sonhei, até eu comentei com o Marcos. O Espírito Santo falava assim, você abre a boca e eu falo. Foi esse sonho. Então, eu falei, tá, seja feita a tua vontade, não a minha, porque de mim não sai um lá. Mas
eu falei, Senhor, eis-me aqui, então coloca as palavras, porque, olha, eu escrevi um monte aqui, não falei nada, mas só falei 2 ou 3. Escrevi ali, nossa, estudei lá uns pregadores, uns estudos, mas é como diz, né? A gente não é nada sem o Espírito Santo, sem Deus, sem o Senhor Jesus nas nossas vidas. A gente não é nada. Então que possamos cada dia mais buscar e aprender mais do Senhor. Que é muito bom, muito bom. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Porque pelas lutas que nem pelas provas, pela situação que às vezes mas aí depois, às vezes na hora você fica assim, mas depois você fala, meu Deus, está nas tuas mãos, você já fez a tua vontade, na hora certa sou eu com providência, na hora certa eu sei que o Senhor vai entrar, como já entrou várias vezes na minha vida, quando eu achava que não ia acontecer, que não ia dar certo, aí, sabe, eu comecei a aprender, eu comecei a falar assim, Senhor, está nas tuas mãos, eu não sou nada, eu não sei fazer nada. Então, quando o Senhor achar que tem que entrar nessa causa, glória a Deus, aleluia. E assim a gente vai levando a vida até ir para a glória. Porque a gente, como diz, a gente não espera a riqueza, a riqueza a gente tem lá em cima. O que Deus mandar para a gente, ótimo, glória a Deus, aleluia. Eu só peço a Ele todos os dias saúde e saúde e saúde. Se Ele me der algo a mais, eu glorifico e exalto o nome dEle. Se Ele continuar me dando saúde, que é a riqueza que eu quero, é a minha saúde. Então, que Deus seja feita a vontade dEle, não a minha, tá bom? Eu agradeço a minha oportunidade e é só ao Senhor. Eu faço. Quem virou pra cá? Jesus falou contigo aí?